mas vamos falar um pouco de segurança pública, que é um dos maiores tormentos da sociedade brasileira. A gente vive uma sociedade realmente muito violenta. O índice de criminalidade, quando você compara com outros países, por exemplo, eu converso com gente da China, e eu pergunto para ele, conversei com a moça, fiz uma entrevista com a moça da China, uma chinesa que fala português, eu falei, você tem medo de sair à rua? Não, aqui não tem isso. Aqui não tem isso. Aqui é tranquilo, praticamente não tem crime. Você deixa um celular numa mesa, vai embora, volta, tá lá o celular. Eu falei, nossa senhora, aqui é um roubo de celular. Tem uma pesquisa recente que mostrou que é um dos principais tormentos brasileiros, o roubo de celular, né, que é muito importante, pessoas elas valorizam muito o trabalho delas, mas enfim, como é que você avalia, como é que a gente pode resolver o problema, encaminhar a solução, né, encaminhar soluções para o problema da segurança pública no Brasil? Então, vamos começar por onde eu terminei. A primeira dimensão básica é produzir governabilidade pelos meios de força. A delimitação federativa das competências exclusivas, partilhadas e redundantes, que vão das Forças Armadas, quando aplicadas e são necessárias em vários momentos nessa interface. Então, por isso, competência exclusiva de cada organização de força, partilhada e redundante. Por que tem que ter redundâncias? Porque se alguém fizer greve, se meter a besta, você tem outros para garantir o quê? A estabilidade, previsibilidade, transparência, ou seja, rotina no exercício do poder. Então, todo dia, o governante eleito, seja o governador, prefeito ou presidente, os poderes constituídos serem ameaçados, chantageados em gabinete. Tá certo? Nós não podemos seguir nessa lógica incrementalista, porque tem que deixar claro que o desenho da segurança pública brasileira segue sendo de 1969. Nós fizemos vários avanços, mas andamos como igual uma dancinha de siri. A gente anda 3 passos para frente, 20 para o lado, 40 para trás. Eu posso listar para vocês um bando de coisas, né, que nós, progressistas, implementamos na segurança pública no Brasil e que acabaram sendo desativadas. O próprio SUSP, eu estava lá desenhando o SUSP em 2003, né? Ele demorou para ser implantado. A Força, por exemplo, a Guarda, né? A Força Nacional, nós modelamos em 2003 e começamos a implantá-la. Virou um outro troço na mão de governos que vieram depois. Por quê? Né? Porque se acredita, né, na prioridade circunstancial, em prioridade circunstancial. Na verdade, governantes adoram crises e fabricam a maior parte das crises, porque assim não precisam se responsabilizar com políticas para além do imediato. Então fica no incrementalismo, no mais do mesmo, mais viatura, mais armamento, mais munição, nessa lógica de produção de saldos operacionais que guardem visibilidade, impacto midiático para produzir, né, voto. Tem que lembrar que matança dá voto, eu já cansei de dizer isso aqui, que se governa com o crime e não contra ele. Né? E por que isso? Porque as próprias polícias e policiais, por exemplo, vão virando mercadorias políticas. Então, na verdade, você não consegue implantar. Né? Muda o governo, ninguém quer pôr azeitona na empada alheia. O problema no Brasil não é falta de competência, de conhecimento, de experiências bem-sucedidas, é de descontinuidade. Então, a começar, né, nós não temos uma repactuação federativa, né, dos mandatos de uso da força no país, sequer temos uma doutrina. Né? Então, uma bateção intencional de cabeça para permitir a clientelização, né, dos meios de força e, portanto, a sua partidarização. Isto também não é de agora. Todo mundo empurra para debaixo do tapete. A segunda, substitui-se as mudanças estruturais por mudanças incrementalistas que gerem foto, entrega de viatura. Então, você vai lá e entrega 30 viaturas no Rio de Janeiro, só que você não exige contrapartida. Então, aquela viatura que você entregou, tirou a foto, gastou um dinheirão, distribuiu o recurso, torrou dinheiro em diária, vai servir para matar meia dúzia dentro da favela, porque você não criou uma contrapartida. Olha, eu estou dando viatura, mas eu quero uma ouvidoria de polícia forte. Eu estou lhe dando isso aqui, mas eu quero um programa de controle da ação policial, de redução da vitimização e da letalidade. Eu estou lhe dando isso aqui, mas eu quero um programa voltado para a segurança escolar, né? Voltado para a violência doméstica e de higiene familiar, voltado... Não tem. É uma distribuição farta de recursos também naquela lógica clientelista. Tá? É o que nós assistimos. Entra governo e sai governo. Por quê? Porque é o que dá visibilidade. E a outra é ficar dependente de saldo operacional. Ou seja, o governante estadual fica aguardando que a polícia fabrique saldo operacional de alta visibilidade. Qual o problema disso? Ela perde a qualidade repressiva. Né? Não é toda vez que a gente... Por exemplo, o que o BOP fez na rodoviária, ele se paga pelo ano inteiro. É para isso que ele existe.
para intervir em situações de alto risco, incerteza e perigo, com sequestro de refém, para tomada de refém e produzir baixa zero. Não é para ficar todo dia um cirurgião trocando band-aid na esquina para fabricar estatística para governantes, para dar matéria de jornal. Nós temos que lembrar que medo é péssimo conselheiro. Quanto mais medo agravado nós temos, mais a gente abre mão das garantias individuais e coletivas e vota no primeiro primo forte, irmão musculoso, maluco que prometa a proteção. O protetor de hoje será seu tirano, seu algoz de amanhã. Tá? Então, nós assistimos a essa lógica. Também no âmbito federal, você começa a ficar dependente da PF. Quer dizer, a PF não pode pegar nem dengue. Porque se a Polícia Federal parar de trabalhar um dia, está cansada, está exausta, tudo põe na conta da PF. A PF que tem que resolver tudo, de segurança escolar. Né? Ora, cadê a política de segurança? Política de segurança, um projeto de reestruturação da Polícia Rodoviária Federal, que foi aparelhada, um projeto de reinstitucionalização da Polícia Federal, que valorize a sua institucionalidade, para garantir a blindagem que eu falei, né? Parar de viver da crise. Por que se vive na emergência? Porque assim você não precisa prestar contas. Diante da emergência, da circunstância, parece que você está fazendo muito, toda hora anunciando coisa, né? Correto? Como se fosse uma espécie de série de Netflix. Né? E isso não gera nada no dia seguinte. Não gera continuidade. Então, diante da crise, olha, eu não posso fazer nada estrutural, porque eu estou numa emergência, estou sempre apagando incêndios. Olha que maravilha. Existem políticos que querem aparecer mais que a crise. Produzem a crise, querem aparecer como se assim o problema fosse ser resolvido. Não, ele vai explodir. O problema vai explodir, né? Por exemplo, nas penitenciárias federais, o problema vai explodir com a dinâmica do crime organizado. Né? A gente comemora saldo, né? A gente comemora números da violência sem saber a razão pela qual eles foram produzidos, aqueles resultados. Por exemplo, no Brasil, a taxa de homicídio está caindo desde 2017 para 2018. Começou a cair, ela subiu, né? Eu anotei isso aqui, que isso é muito importante, ela começa a subir, né, em 2007, em governos progressistas, né, e começa a cair em 2017 para 2018. Tá? É o governo Temer. Né? E aí cai no governo Temer, uma tendência de queda, cai ainda mais no governo Bolsonaro, né, e cai no primeiro governo Lula. Correto? A taxa de mortes violentas intencionais. Claro, todo mundo comemora, é legítimo, caiu, subiu. Mas cadê a explicação de o que subiu? Você quer saber por que subiu, por que desceu, para poder continuar produzindo algo que permita a queda, né, estável e garantir esse resultado? Né? Porque senão, que todo mundo, cada um dá a sua razão. Tá? Por exemplo, o Temer vai dizer que foi o governo conservador e liberal dele que fez cair o homicídio. Vem Bolsonaro e vai dizer, não, foi a minha política armamentista, violentíssima, repressiva, total, que caiu. Aí vem o governo Lula, não, foi a minha política progressista que caiu. Ora, né, se uma política conservadora caiu, se a política reacionária caiu, se a política progressista caiu, os argumentos dados, eles se anulam à medida em que você não explica, né, qual é o contexto e a dinâmica com que se produz. É óbvio que nós temos que comemorar sempre a redução de mortes, mas nós temos que compreender a dinâmica. Neste caso, o impacto foi deliberadamente do rearranjo dos grupos criminais. Né? Tem que lembrar que no início da década os grupos estão migrando e ampliando as suas frentes, né, como domínio armado, no norte e no nordeste, né, com matanças, né, com porque se resolve territórios, né, arrendamento de territórios com a vida. Né? É assim, as alianças são precárias e provisórias. Então, você tem um momento de subida das mortes em função, né, da ampliação das parcerias e quebras de aliança, da própria dinâmica do crime organizado, que não reconhece fronteira, né? É sua razão de ser, para garantir controle de território e população, pagar fornecedor e bancar folha de pagamento, aqui ter conexões com os grupos armados, né, regionais e tudo mais, né? Porque não é assim, você não acorda no dia seguinte com vontade de traficar e você tem 3 fornecedores internacionais. Não é assim, tem uma ampliação das milícias, tudo mais. Isso tudo vai implicar, a moeda de troca é a vida. Né? Quando se estabiliza, né, você controla as mortes. Né? Muita matança de hoje, véspera de pouca matança amanhã. Se nós não explicamos e não sabemos o que fizemos que impactou os homicídios de maneira direta e ou indireta, sobretudo no governo federal, cujo impacto é indireto em boa parte e direto em outro, então a gente fica refém do elevador. Comemora hoje, mas amanhã subiu, fica todo mundo de novo à beira de um ataque de nervo. Né? Fica todo mundo, de novo, rifado com saldo operacional, meio biruta de posto, tá certo? Né? Caminhando conforme os ventos. Né? Então é preciso ter políticas estruturais, né? Para que não se fique refém rifado, para que não fique distribuindo viatura para lá, armamento para cá, ou mais do mesmo,
sem saber como é que está sendo produzido, torrando dinheiro em operações, financiando operações policiais em estados, sem estabelecer padrões de desempenho policial, ou seja, eficácia, eficiência e efetividade de polícia, métricas de desempenho, de efetividade para as polícias estaduais, uma política de uso da força potencial e concreta, ou seja, definir, delimitar pactuadamente a logística de polícia, meios, à luz dos fins que conformam os modos táticos do agir. Tem isso? Você já ouviu falar? Não. Correto? Agora é que o governo está começando a discussão sobre o uso da força, com grupos de trabalho dentro do Ministério da Justiça, porque isso foi paralisado lá atrás, quando nós criamos isso, no apagar da luz do governo Lula para o governo Dilma. Isso é central, tem que ter protocolos à luz de uma doutrina, para poder permitir qualidade tática decisória, capacidade de repressão qualificada acumulada no tempo e no espaço, senão você gera escassez de polícia. Tem que lembrar que repressão é escasso. Toda vez que você não tem como estocar a repressão, porque ela implica em empregar meios concretos. Então, o que nós assistimos, na verdade, são entregas provisórias, centradas numa suposta emergência, porque assim você não precisa ultrapassar o tempo presente. E fica todo mundo apresentando o saldo. Vou lançar não sei o quê, depois eu apresento o detalhamento. Lanço não sei o quê. Aí mais 3 lâminas de PowerPoint sem densidade, sem saber para onde aquilo vai. Sem uma relação entre o que eu obtive e quanto eu gastei do recurso público. Não é? Então não basta só você dizer eu apreendi tanto, prendi tanto. Não é? Então, sem isso, fica muito complicado, fica histriônico. Não é? Fica publicitário. Não é? E essa publicidade, ela impacta o medo, impacta agravando o temor, né? Porque o cidadão na esquina vai continuar sendo assaltado. Por que o celular é tão importante? Porque você pagou 12 prestações por ele. Se você perder, você perdeu a sua forma de ganhar dinheiro, a sua forma de estudar, e você ainda vai pagar 12 prestações, 7 prestações, entendeu? Que é o acesso ao mundo que a população tem, sobretudo a periferia. Entre outros crimes, a experimentação dos crimes violentos. Nós não podemos voltar atrás, por exemplo, como eu acho que o ministro acabou tendo uma fala muito pouco clara, o atual ministro, dizendo que segurança é uma questão dos estados. Ora, nós sabemos que não. Tem 30 anos, desde 1988, que toda a discussão, num país federativo de larga escala, é o comprometimento federal, estadual e municipal. Não pode ser o bloco do eu sozinho estadual, do eu sozinho municipal ou do eu sozinho federal. Também não podemos ficar por aí, já que não fazemos nada de objetivo, de concreto na segurança pública, ficar aparelhando a cultura, aparelhando o social. Isso se chama securitização, isso vem de uma perspectiva criminológica conservadora, já refutada cientificamente, da defesa social, que é você achar que aparelhando o social, subordinando o social a razões de segurança, você reduz crime e violência. É você achar que enfiando escola, esporte, lazer, você está reduzindo o crime. Não, você não está, porque lá naquele local que tem domínio armado, da milícia, do tráfico, da polícia, o operador de cultura sai correndo, a criança não vai no seu laboratório de cultura, o jovem também não é mesmo? Se você não tem, você vai fazer o quê? Andar entre balas achadas e perdidas? Não é mesmo? Então, o impacto das políticas, dos programas sociais de redução da violência é de médio e longo prazo. E os impactos das ferramentas de segurança pública são do curto prazo, porque medo, insegurança e vida não se adia. Não dá para sentir medo daqui a um ano. Nesse inteirinho eu posso ter morrido. Tá certo? E a justiça pode dizer que, inclusive, a minha morte, eu procurei a minha morte, eu sou uma vítima culpada de meu assassinato, como é o caso que acontece no Rio de Janeiro e em outros lugares, quando se revela que agente do Estado matou alguém que é inocente, entre aspas, é assim que termina. Então, cadê a política? Percebem? Isso é muito importante da gente compreender. Não dá para sair fazendo remendos com a segurança. Não dá para lidar com o medo assim, porque ele produz agravamento lá na frente. E não adianta comemorar resultados se você não sabe explicar a relação causal, o que você fez, durante quanto tempo e que efeito no curto prazo, no médio e acumulado produziu. Porque você vira biruta de posto de gasolina, não é mesmo? Com as melhores das boas intenções. Então, aqui, essa lógica tutelar, inclusive liberal autoritária, é isso. Vamos pôr cultura, porque falta cultura na favela, falta educação, falta social. É evidente que as políticas dos direitos sociais têm que ser universais. Mas eles não podem estar subordinados a razões de segurança, que são razões restritivas de liberdade, de mobilidade socioespacial. A não ser que a gente queira reproduzir um discurso conservador fake science. Tá certo? Além do mais, ainda culpabilizar a pobreza, culpabilizar a periferia por ser exposta à sua vitimização.
né, que é o que acontece. Tanto é que a gente consegue criar categorias patéticas na segurança pública. Estado paralelo, que nunca existiu, comunidade ausente, que nunca, né, carente, que nunca existiu. Né? As comunidades não são carentes. Né? O Estado ausente, o Estado está em todos os lugares, ele negocia a sua presença. A gestão das mortes, do matar, deixar morrer ou deixar matar é do Estado. Não tem essa de o Estado não estar. Tá certo? Senão não teria vasos comunicantes, não teríamos um processo de milicialização, sabe? Então, as coisas são sérias. Muitas das vezes, os homicídios estão subindo em função desse rearranjo da geopolítica criminal, das economias políticas itinerantes do crime. Né? Mas é preciso desmontar por dentro, né, os impactos, né? Quem está morrendo e morrendo por quê? Né? E como morrendo? Né? Uma parte produzida pela polícia, tá certo? Nos enfrentamentos, boa parte deles inúteis, lambanças operacionais, tá certo? Que acabam produzindo escassez de policiamento. Como a gente quer polícia de espetáculo, polícia de ostentação, eles nos chantagiam, né? Nos algemam em nossos gabinetes, tá certo? Né? Porque quando você fica brincando de fazer operação para lá para cá, que eu chamo de polícia, né, polícia de espetáculo, porque sabota a própria capacidade logística, tática operacional de pronta resposta da polícia, né? Porque exaure a capacidade repressiva. Então, você não tem como sustentar o efeito repressivo que você produziu no tempo e no espaço, nem no território, nem com a população. Portanto, é uma conta burra. Se ela não serve para produzir controle sobre território, ela tem outro rendimento político-eleitoral, de maximizar medo, né, e dar voto. É o que nós temos assistido, sobretudo no Rio de Janeiro, nos últimos 40 anos. Entra e sai governo, e não só aqui. Tá? Olha lá, olha o que o Derrite está fazendo em São Paulo. São Paulo não estava tudo sob controle? Né? Estava sob controle que o PCC tinha monopólio. Bastou rachar o PCC, que a gente está vendo que o exercício dos policiamentos nos espaços populares estava sob controle de uma organização criminosa, como não é diferente no Rio de Janeiro. A polícia do bem foi expulsa e segue sendo expulsa e coagida pelas polícias dos bens, firmas clandestinas de segurança, policiamentos feitos pelo tráfico, pela milícia, né? Milícia e tráfico em parceria, como era óbvio, porque a milícia tem vantagens logísticas sobre o tráfico, né, para poder garantir mobilidade na economia criminosa. Sabe, um monte de coisas que a gente já sabe, a gente estudou, pesquisou sobre isso. Né? No entanto, a gente assiste a fake science. Né? Mais preparo, mais inteligência, mais tecnologia. A tecnologia dos drones não possibilitou a captura daqueles 2 fulanos que fugiram em Mossoró, sabe? Que o sujeito se enterra no buraco e, portanto, oculta o calor do corpo. Identifica, né? Então, há limites. Não é a câmera de vídeo que produz o controle, é um programa de controle da ação policial que usa de ferramentas. Não é a mão que desenha, né, a arma que desenha o pensamento e a mão. Não é a faca que decide a intensidade e profundidade do seu corte. Então, perceba que essa dimensão publicitária, marqueteira, de produzir voto, né, e de querer dar resultados no imediato, dizer que faz e acontece, ela gera esse desencanto. Ela gera essa... Né? O Rio de Janeiro, então, a gente já assistiu todo tipo de experimento, não de experiência, mas também de experimento e experiência. Então, todo mundo é meio calejado, todo mundo dá um voto, fica com o pé atrás. Né? Sabe, isso aqui é meio eleitoreiro, isso aqui, né? Então, voltando, esse mundo das operações, né? Governante, faz um saldo operacional para eu lançar, faz alguma coisa essa semana. O que isso produz? Esgotamento da capacidade ostensiva da polícia, portanto, muita polícia e pouco policiamento na rua. Tá? Incapacidade de pronta resposta diante da emergência, por saturação da capacidade investigativa, tá? Imobilização dos recursos periciais, tá? Inviabilização do trabalho de inteligência. Querem brincar mais? Querem brincar sério? Né? Então, é importante saber atenção a isso. Né? O Ministério da Justiça e da Segurança ele tem várias políticas debaixo dele, né? Que a gente não ouve falar. Cadê a política de refúgio, migração e refúgio? Pertence ao Ministério da Justiça e Segurança. Cadê a política de fronteiras em parceria, né, com os outros ministérios? Pertence ao Ministério da Justiça. Cadê a política penitenciária, que não é só das penitenciárias federais, pois o dinheiro para financiar o sistema prisional brasileiro, que é um horror, vem do DEPEN, do antigo DEPEN, do Fundo Penitenciário Nacional. Esse caraminguá é fundamental para investimento, né, e garantir que se prenda, mas se prenda com qualidade, e não ficar esse negócio de prender muito e mal. Tá certo? Isso também vem. Cadê a política prisional do país? Cadê a política de justiça? A política de justiça não vai dialogar com o judiciário, né? Não vai propor coisas. Por exemplo, o que eu faço com os presos, com os egressos? Não vai ter uma política, a política de penas alternativas, um conjunto de coisas. Cadê essa política? Né? A política de segurança, olha quantas políticas eu já citei. Também de recuperação de ativos.
né? E direito econômico é do Ministério da Justiça e Segurança, olha quantas. Mas a que mais é visível não é a política, é um conjunto de ações acumuladas no campo da segurança, porque é aquilo que afeta mais diretamente o medo, a percepção do cidadão comum. Então é óbvio que ninguém quer separar o Ministério, né? Para poder melhor gerir essa quantidade de políticas que ninguém sabe. Tá certo? Que estão lá. É de responsabilidade do MJSP, não é mesmo? Então a gente viver de anúncios, como se todo dia estivéssemos lançando um capítulo de uma série, isso dificulta os próprios quadros técnicos do Ministério, que são muito bons, eu os conheço, inclusive são meus colegas, alguns, né, que todo dia, para onde está indo? Aí lança um programa. Aí daqui a pouco, quando você está institucionalizando, agora tem que lançar outra coisa, que você vive um mundo de lançamento, como se nós estivéssemos no show business. Não é assim. Não é assim, porque nada perdura. Então, como é que está funcionando? Quanto custa isso? Vamos reproduzir o mais do mesmo? O enxuga-gelo, né, da transferência de recursos? Que é assim, ó, eu dei viatura para o Estado, agora se vira. Eu dei não sei o que para o município, agora se vira. Ó, eu abri aqui um conjunto de bolsas na cultura. Você vai concorrer com a política de cultura da Margareth Menezes?